Um cordial boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos trabalhadores da Seara de Francisco de Assis, da cidade de Japeri, todos os nossos confrades, companheiros que participam conosco desses nossos encontros, dessas quartas-feiras, onde nós nos reunimos para o estudo da mensagem de Jesus, dos seus evangelhos e da mensagem espírita. Somos muito gratos por essa oportunidade de encontro, de reunirmos-nos no entorno desse propósito maravilhoso. E eu gostaria de iniciar, como sempre o fizemos, agradecendo a Jesus, aquele que é guia de toda a humanidade, aquele que é a luz do mundo, aquele que nos orienta no melhor caminho, na certeza que temos que são através de suas pegadas que nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para a tarefa a qual nós nos disponibilizamos, a tarefa da reforma íntima, a tarefa da caridade, proposta espírita para todos nós. Agradecemos aos dirigentes da nossa instituição, agradecemos a todos os nossos irmãos que pacientemente nos acompanham toda quarta-feira, há algumas semanas, nos acompanham nesses estudos que nós desenvolvemos, nesses pequenos estudos, naturalmente. E eu gostaria de iniciar também relembrando um evento que ocorrerá dentro de alguns dias. Nós chamamos de Pré-ENEF. É um evento que será realizado no dia 29 de janeiro, a partir das 18 horas. Esse evento ele se dará através da plataforma Zoom e muito em breve eu vou disponibilizar o link. Vou passar para a nossa irmã Dáurea para que ela possa disponibilizar o link do nosso encontro. O Pré-ENEF é um evento que, como o nome já sugere, ele antecede o ENEF. O ENEF é o encontro das famílias espíritas que ocorre todo o período de carnaval. Esse encontro ele surgiu pois os jovens do movimento espírita normalmente se reúnem nas chamadas Comerge. Comerge são as confraternizações das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Era necessário, então, surgiu a necessidade de se fazer um evento onde os adultos pudessem participar, tendo em vista que as Comerges elas são mais voltadas aos jovens. Então surgiu assim o ENEF. O ENEF é o encontro das famílias espíritas, daqueles que não participam das Comerges, e uma forma de nós estarmos atuantes no período do carnaval, é uma forma de nós podermos confraternizar. É normalmente um evento com muita música, com muita descontração, com muito estudo, com muita alegria. E eu tenho o privilégio de já ter participado de algumas Comerges, onde eu milito na cozinha, onde os jovens, onde eu cozinho para os jovens. Então, é um evento que fez parte da minha vida durante muitos anos. E o ENEF, agora, com o advento de uma idade mais provecta, o ENEF ele tem sido a minha área de atuação nos últimos anos. Então, estão todos convidados para o nosso pré-ENEF, que vai ocorrer no sábado, dia 29. Se eu não me engano, o início é às 18 horas, através da plataforma Zoom, mas o link será disponibilizado em breve. Então, logo eu tenho acesso ao link, eu repassarei para todos os nossos irmãos de Japeri. Esse nosso pré-ENEF, ele está sendo desenvolvido pelo 31º CEU. Naturalmente que os outros conselhos espíritas de unificação também deverão desenvolver atividades semelhantes. Entretanto, estão todos convidados para participarem conosco do nosso conselho, do nosso pré-ENEF, do nosso 31º Conselho Espírita de Unificação. E é com certeza um momento em que nós conseguimos estar no mundo sem fazermos parte do mundo, como nos ensina o apóstolo Paulo. É um momento em que nós elevamos-nos, em que nós compartilhamos mensagens elevadas, em que nós nos reunimos, não apenas na oração, mas nas músicas, verdadeiramente confraternizamos, tendo Jesus como nosso modelo, Jesus como nosso alvo, Jesus como nosso objetivo. É um momento em que nós, através de diversos expositores, estudiosos, nós teremos acesso a novas reflexões. Então, fica aqui o nosso convite para o nosso pré-ENEF, dia 29 de janeiro. Todos nós, invariavelmente, buscamos a seara espírita com o propósito de nos fazer bem, de encontrarmos a felicidade, a ambição de todos nós é de sermos felizes
e sermos felizes nos pautando ou nos baseando, nos alicerçando nos propósitos que a doutrina espírita nos oferece, nos recursos que a doutrina espírita nos oferece, na filosofia espírita totalmente pautada na realidade da imortalidade da alma, para que nós saibamos distribuir melhor os nossos conceitos de valores, porque se nós seguirmos o mundo, e os valores do mundo, invariavelmente nós acabamos tropeçando, atribuindo valor àquilo que verdadeiramente não o possui. E às vezes nós ignoramos pequenas coisas de enorme valor para a verdadeira vida. A doutrina espírita nos presenteia com esses conceitos, para que nós possamos buscar a felicidade, ou em outras palavras, para que nós possamos encontrar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Durante muito tempo nós fizemos essa busca. Durante muitos séculos, muitas encarnações nossas, nós fizemos essa busca do reino de Deus como se fosse um local ou uma posição geográfica, um local a ser encontrado, ignorando a mensagem do próprio Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde ele afirma que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele não é um local a ser procurado, ele não é um lugar. O reino dos céus é uma busca interior. Nós observamos nesse capítulo, nesse versículo do Evangelho de Lucas, Jesus afirmando que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, dentro de nós. Não é um local, mas é um estado de consciência. É um estado de consciência, o céu mitológico que todos nós aprendemos, que nós buscávamos. Esse céu mitológico que não existe, na realidade, ele é um estado de consciência e ele existe no momento em que nós conseguimos alcançá-lo, é uma conquista e é para dentro de nós naturalmente. O que seria esse estado consciencial? O que seria esse estado de consciência? O que seria isso senão a certeza do dever cumprido? A certeza dos nossos esforços no sentido de melhorarmos-nos, porque é esse o nosso objetivo nesse educandário, é que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer fraternalmente. Fazendo isso, fazendo esse crescimento, nós conseguimos romper essas algemas que nós criamos, essas amarras que nos prendem ainda a esse solo repleto de tristezas, de frustrações. É a busca verdadeiramente pela felicidade, busca que todos nós implementamos para o nosso bem no momento que nós nos candidatamos nesse educandário onde Jesus é o divino governador. Jesus que é a luz do mundo e nos recebeu a todos aqui, para que nós possamos desmaterializarmos-nos no sentido de sabermos atribuir verdadeiramente valor ao que está à nossa volta. Como nós falamos na introdução do nosso estudo, muitas vezes nós nos equivocamos, acabamos atribuindo valor equivocado ou atribuindo muito valor àquilo que para nós, seres imortais, tem muito pouco valor. Tem muito pouco valor ou quase nenhum. E é exatamente nesses equívocos que nós vamos nos distanciando da felicidade, entre dificuldades, entre tropeços, nós vamos até o momento em que nós encontramos o melhor caminho ou o caminho correto. E a filosofia espírita, ela nos oferece um desses caminhos. Não é o único caminho, naturalmente, mas é aquele que nós escolhemos, é aquele que é melhor para nós. E nesse caminho nós temos o desapego, nós temos a caridade, a compreensão do nosso universo interior e, respeitando todas as individualidades, nós temos aí o caminho para a nossa felicidade. Nós chamamos isso de reforma íntima. A reforma íntima é exatamente vencermos-nos, vencer nossas manifestações mais egóicas, nossa vaidade, nossa soberba, vencermos-nos. É para isso que estamos aqui. E conforme nós vamos nos vencendo, nós vamos nos sublimando, nós vamos rompendo aquelas algemas que nós falamos, aquelas amarras, e nós vamos ascendendo no sentido de ascensão, no sentido de crescimento, no sentido de evolução. Nós vamos vencendo, nós vamos conseguindo nos aproximar da felicidade. E essa sensação, essa certeza que nós temos é para nós, com certeza, recompensador, porque de alguma forma nas nossas consciências nós sabemos exatamente tudo aquilo que nós necessitamos fazer. O problema é que nós visitamos muito pouco as nossas consciências. Existe uma crônica muito gostosa dizendo que Deus, aquela imagem de um Deus antropomórfico conversando com os seus anjos, que nós sabemos que não é bem assim, mas serve exatamente como modelo didático para aquilo que nós vamos explicar.
Diz essa crônica que Deus estaria conversando com os seus anjos, dizendo que ele tinha necessidade de se esconder dos homens. Porque nós, homens, homens e mulheres, naturalmente, nós temos o mau hábito de só buscá-lo para pedir coisas. E normalmente coisas que verdadeiramente não têm o valor da forma como nós compreendemos. Então nós só buscávamos a Deus nas nossas orações para pedir, 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 e normalmente nós acabávamos pedindo algo que nos faria mal, que não nos faria bem. Então Deus, ele estaria conversando com seus anjos num desabafo, dizendo: eu não aguento mais o ser humano na terra. Eles só me procuram exatamente para pedir aquilo que não tem verdadeiro valor, aquilo que vai distanciá-los da chamada felicidade. Ignoram que eles possuem tudo aquilo do qual eles necessitam. Eles ignoram que eles podem pedir, mas pedir aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que vai aproximá-los da felicidade, que é aquilo, o que todos eles ambicionam, todos eles almejam na terra. Então ele desabafava com seus anjos, dizendo: eu vou me esconder do homem, vou me esconder onde ele jamais irá me encontrar, ou só aqueles que lograrem a iluminação terão condições de me encontrar. Então um anjo sugeriu assim: Senhor, por que você não se esconde na lua? Por que você não se esconde na lua, tendo em vista que que existe um lado da lua que é muito pouco observado pelos homens? O que Deus teria respondido para esse anjo? Não. O homem, com o passar dos séculos, com o passar das décadas, dos milênios, ele vai desenvolver tecnologia, bólides espaciais, instrumentos que serão capazes de desvendar os mistérios da lua, mesmo da face oculta, fazendo com que me descubram na lua. Outro anjo então refletiu e teria dito: Senhor, por que você não se esconde então nas profundezas dos oceanos, tendo em vista que os seres humanos, eles conhecem muito pouco das regiões mais abissais, das regiões mais profundas, eles são capazes de conhecer mais o espaço do que determinadas regiões das profundezas dos oceanos? Deus parava, refletia e dizia: não. Dentro de alguns anos, o homem será capaz de vencer a variação de pressão, será capaz de vencer os barotraumas, e ele vai ser capaz de investigar melhor a profundeza dos oceanos e irá me encontrar. Até que refletiram, até que um anjo dá aquela sugestão que seria a sugestão mais importante, que seria a sugestão mais acertada nesse diálogo. Esse anjo teria dito: Senhor, se esconda na consciência do homem. Se esconda dentro do homem, em sua consciência, porque o homem visita muito pouco sua própria consciência e lá ele vai demorar a encontrá-lo. Mas quando ele encontrá-lo, ele saberá fazer os pedidos corretos, ele saberá aproveitar melhor esse encontro. E assim Deus o fez. Ele passou a se esconder em nossas consciências. E ele está até os dias de hoje escondido em nossas consciências. Lá está tudo aquilo que nós precisamos, mas é que nós consultamos muito pouco as nossas consciências. Lá, na nossa consciência, na nossa intimidade, é o reino dos céus que todos nós deveríamos buscar. É o reino dos céus. É uma viagem para dentro e não é uma viagem para fora. Ela se dá através da educação dos nossos sentimentos, da nossa reforma íntima, dos esforços que nós devemos implementar para vencermos-nos, nos tornando mais fraternos, mais amorosos, vencendo nossos instintos e nos aproximando dos anjos naturalmente. Entretanto, existe um problema nessa história toda. Da mesma forma que o céu mitológico, o paraíso mitológico, nós o encontramos em nossas consciências, é uma busca para dentro de nós. Infelizmente, o inferno mitológico também. Ele também existe dentro de nós e muitas vezes nós nos vemos verdadeiramente pregados a ele. São nossas consciências quando nos cobram dos nossos erros, quando nos indicam que nós erramos. É bem verdade que algumas pessoas podem entorpecer a consciência e permanecer um bom tempo seguindo pelo mundo, alienando-se, se distraindo-se, sem perceber exatamente aquilo que faz. Mas num determinado momento nós somos assaltados pela consciência. A chamada aquisição da consciência normalmente se dá
no momento ou após o nosso desencarne. Essa talvez seja a única vantagem de sermos espíritas. Nós somos convidados o tempo todo, em praticamente todas as obras espíritas, a nós consultarmos a nossa consciência, avaliando nossas ações, nossos sentimentos. Para que nós possamos promover a reforma íntima, é necessário esse exercício. Então, se existe alguma vantagem de sermos espíritas, é o fato de sermos o tempo todo convidados ou convocados a fazermos essa reflexão, a fazermos ou a promovermos a chamada reforma íntima, para que nós possamos vencer esse inferno consciencial de uma mente aturdida. Quando nós temos a nossa consciência desperta, nós conseguimos perceber o mal ou a mágoa que nós causamos, as oportunidades que nós perdemos, e isso é verdadeiramente infernal, como nos dizem os espíritos. Exatamente essa sensação triste do mal que nós fizemos, dos erros cometidos, tudo isso nos assalta, nos causando grande dor. É bem verdade que vencer isso também é muito importante, para que nós não tenhamos que responder pelos nossos atos com dores além do necessário. Os nossos erros naturalmente nos servem para que nós possamos aprender com eles, mas não para que eles venham nos torturar. Então, aceitarmos os erros que nós cometemos também é fundamental para que nós possamos estar abertos a novas descobertas e a novas oportunidades. Novos erros virão naturalmente, porque ainda cometemos diversas vezes os mesmos erros, mesmo após a aquisição da consciência, mas a tendência é nós vencermos-nos, no sentido de errarmos cada vez menos. Admitamos isso para todos nós. Não existe ninguém pronto. Todos nós estamos nesse processo de construção da nossa tarefa da reforma íntima. Foi para isso que nós nos matriculamos nesse educandário divino, nesse educandário bendito. É para isso que nós nos relacionamos, é para isso que nós estudamos a doutrina espírita. Para que nós possamos aproveitar as oportunidades, crescer, evoluir, progredir sempre, aprendendo a vencermos-nos a cada instante. Nós não viemos a esse mundo para vencer mais ninguém além de nós mesmos. O nosso maior adversário, ele existe para dentro de nós. É o chamado inferno consciencial, mas também o céu consciencial está dentro de nós. É aquela sensação agradável quando nós cumprimos a tarefa, quando nós servimos, quando nós amamos, quando nós perdoamos, o nosso corpo sente, o nosso corpo responde, e nós começamos a engatinhar na compreensão do chamado reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, que Jesus dezenas de vezes conclamou para todos nós, convidou-nos para que nós o encontrássemos, nos dando a melhor diretriz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dizendo-nos que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele está dentro de nós, porque muitos de nós buscamos para fora. Teve pessoas até vendendo espaço no reino de Deus, como se fosse um local a ser conquistado, mas na verdade nada disso é verdade. A verdade é que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é para dentro de nós. Está na consciência do homem. Nós, quando consultamos nossas consciências, sendo capazes de nos colocar no lugar do outro, refletindo nas nossas próprias experiências, nós sabemos exatamente o que deve ser feito. Consultemos nossas consciências. Invariavelmente, nós vamos escolher sempre o que é melhor para nós, no caminho da verdadeira felicidade. Objetivo de todos nós encarnados nesse educandário. Agradecemos aos amigos espirituais por esses esclarecimentos. Agradecemos aos grandes, aos mais importantes profetas, filósofos, pensadores do passado, que nos proporcionaram diversas reflexões nesse sentido, fazendo com que nós tenhamos hoje a certeza dos passos de Jesus no sentido do melhor caminho a ser escolhido por todos nós. Meus irmãos, que nós possamos aproveitar a nossa encarnação. Tantas encarnações já foram desperdiçadas em atitudes egóicas, em atitudes relacionadas ao nosso ego, onde nós queríamos mais para nós, tudo para nós, pessoas para nós, sem compreender que nós não somos capazes de possuir coisas e nem pessoas. A verdade é que todos nós estamos aqui para compartilhar. As coisas não são posses nossas, pelo amor de Deus. Nós somos todos usufrutuários e nós daremos conta de tudo isso em algum momento. Em algum momento nós consultaremos nossa consciência e nós perceberemos que nós alcançamos o reino dos céus,
ou o paraíso que todos nós buscamos, ou o céu que todos nós buscamos, quando nós encontrarmos a felicidade de termos mais acertos do que erros. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.